A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco mais esse dia e que nós também possamos estar com muita alegria e comunhão com o Senhor para cumprirmos o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, com muita alegria no coração, vamos fazer a leitura do livro 2 de Crônicas, capítulo 36. É o último capítulo deste livro tão maravilhoso que nós estudamos. Normalmente, histórias que nós já havíamos lido em Samuel, havíamos estudado elas em 1º e 2º de Reis também, mas de uma visão diferente, uma visão mais positiva. Conforme o cronista foi escrevendo, ele exaltou mais os pontos positivos dos reis. Este foi o 14º livro que nós lemos. Pela graça e ajuda de Deus, muitos ensinamentos nos trouxe. Nesse capítulo de hoje, nós vamos estudar 21 anos, uma passagem de 21 anos, onde se tem 4 reis diferentes. Todos eles, infelizmente, andam nos maus caminhos, andam apartados do Senhor, e vamos estudar a decadência do povo de Israel e também a ascensão de outros reinados, subjugando e escravizando o povo de Deus. O título desse capítulo é Joacás é levado cativo para o Egito. Um título muito fraquinho para um capítulo tão importante, mas eu te convido a ficar até o final, porque o último verso desse capítulo, tenho certeza, que vai acender novamente a esperança no seu coração e mostrar o quanto Deus é maravilhoso. Também tem sempre ao final do vídeo um verso da Bíblia que vai falar também com o seu coração. Então, antes de começarmos, vou convidar você que ainda não se inscreveu no canal, mas que gosta de estudar a Palavra de Deus, de meditar nos ensinamentos do Senhor, aproveita esse momento, já se inscreve no canal, ativa a palavra todas, para que todo dia, quando o vídeo for postado, você for lembrado, vai receber uma notificação. Deixe o seu gostei, assim o vídeo se torna mais relevante, mais importante. O YouTube vai distribuí-lo para mais pessoas que também gostam de estudar a palavra do Senhor. Deixe o seu comentário. Aliás, agradeço a todos aqueles que deixam seus comentários, dão a paz de Deus. Eu agradeço muito do fundo do coração, fico muito feliz em receber o comentário de cada um de vocês. E compartilhe a palavra do Senhor. Todas as vezes que compartilhamos a palavra de Deus, nós estamos evangelizando. Pronto? Dado todos os recados, vamos iniciar a leitura. Verso 1 diz: Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em seu lugar, em Jerusalém. E era Joacás da idade de 23 anos quando começou a reinar, e reinou apenas 3 meses em Jerusalém. Glórias a Deus. Estudamos no capítulo anterior a morte do rei Josias, aquele que andou conforme os mandamentos e estatutos de Deus, instituiu a Páscoa, ensinou o povo a lei e a ordenança do Senhor, fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Mas, por um motivo muito torpe, um motivo muito banal, ele decide ir à guerra quando nem sequer a guerra era com ele, contra o rei Neco, rei do Egito. Ali ele é flechado, fica muito machucado, e esse machucado, esses ferimentos levam à sua morte. Após a morte do rei Josias, é o período que nós vamos estar no capítulo de hoje, acontece coisas terríveis com o povo de Israel e a decadência, a ruína do povo de Deus. Então, no verso 3 diz: Porque o rei do Egito depôs Joacás em Jerusalém e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O depôs o tirou do reinado dele. Simplesmente o rei Neco chega lá e fala: Joacás, você não é mais rei. A partir de agora você é meu prisioneiro. Joacás é levado acorrentado para o Egito como um servo, um escravo do rei do Egito, o rei Neco. E o rei Neco ainda coloca tributos, impostos sobre o povo de Jerusalém, de Judá, todo o povo de Judá. Eles deveriam pagar uma quantia de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Então, vem
acaba com o reinado e ainda coloca impostos para o povo. Se fosse só isso, ainda estaria bem. Agora começa o reinado do segundo rei de Israel, chamado Eliaquim. É irmão de Joacás, porém seu irmão primogênito. Quem escolhe Joacás como rei é o povo que escolheu. Ele tinha 23 anos. Porém, o seu irmão Eliaquim tinha 25 anos, deveria ser o filho primogênito de Josias. E ele vai reinar por 11 anos como um rei fantoche. Por que um rei fantoche? Porque o nome dele, de nome que o pai escolheu, era Eliaquim. O rei Neco falou, olha, Eliaquim não é o nome que eu gostei. A partir de agora vai se chamar Joaquim. Muda o nome do rei para Joaquim e passa a ser como se fosse um comandante ali sobre o povo de Israel, tendo um rei que na verdade não era tanto rei assim. Ele reina 11 anos e nesse período o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, faz uma incursão contra Israel, contra o povo de Judá. Ali o povo já muito debilitado, um rei fraco, não tem forças para ir contra a Babilônia. Babilônia, um reinado gigantesco, muito forte, e estava se expandindo, crescendo e crescendo nesse período cada vez mais. Então, eles acabam também perdendo a guerra para os babilônios. Esses soldados invadem a casa do Senhor e dali levam vasos, utensílios, e o templo de Deus é praticamente destruído. Essa é a primeira incursão contra o povo de Israel. Depois que Joaquim também é levado como cativo, mas agora pelo rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, então o seu filho de 18 anos, também chamado Joaquim, passa a ser rei. Ele tem um reinado muito curtinho, são apenas 100 dias de reinado. Um menino jovem, 18 anos, muito jovem, um reinado muito curto também. Então, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tira Joaquim do reinado e coloca o seu tio, chamado Zedequias, para reinar em Israel. Lembrando que todos os 4 reis andavam nos maus caminhos, nenhum deles adorou ao Senhor, mas de Zedequias vai falar que ele em momento algum se humilha diante de Deus, muito pelo contrário, não somente o rei, mas inclusive os sacerdotes e os levitas também andavam nos maus caminhos. No verso 11 diz assim: era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar e 11 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Lembrem-se sempre que os profetas eram aqueles homens, instrumento de Deus na terra. Era através deles que Deus falava com os reis, com o povo. Existiam os profetas do Senhor, usados por Deus para orientar o povo, para aconselhar, para exortar a palavra do Senhor ao povo. No verso 14 diz: também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam e demais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. Vocês se lembram do rei Ezequias, que mandou purificar a casa de Deus? Ficaram 15 dias purificando a casa do Senhor. Depois os sacerdotes se purificaram, os levitas se purificaram, o rei se purificou, a casa do rei foi purificada. Agora tudo estava contaminado pelas atitudes abomináveis dos filhos de Israel. Verso 15 diz: e o Senhor, Deus de seus pais, lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos seus mensageiros, os mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras. Eles simplesmente ignoram a palavra do Senhor. Quando o profeta Jeremias ia falar com o rei, quando ia falar com os sacerdotes, eles zombavam, humilhavam, não queriam saber da parte de Deus. Então o furor do Senhor se acende contra o povo de Israel e o Senhor permite, por permissão de Deus, o Senhor permite
que mais uma vez o povo da Babilônia, o rei Nabucodonosor, vá contra Israel, só que dessa vez todo o povo é levado cativo. Verso 17. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou a seus mancebos à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos deu a sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, o rei e os príncipes levaram tudo para a Babilônia. E queimaram a casa do Senhor e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios foram queimados a fogo. Destruíram também os seus preciosos vasos. E aqueles que escaparam da espada foram levados à Babilônia e fizeram-se seus escravos, deles e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. E, para se cumprir a palavra do Senhor, pela boca do profeta Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumprissem. Glórias a Deus. Esse capítulo, segundo de Crônicas, é um capítulo extremamente importante para nós entendermos todos os outros livros que vão vir, que são chamados os profetas menores, profetas maiores. A partir de amanhã nós vamos começar a estudar o livro de Esdras, em seguida Neemias. Esdras e Neemias, na verdade, também deveriam ser um único livro que vai falar sobre a reconstrução de Jerusalém. E depois nós também vamos falar sobre Isaías, Daniel, Jeremias, todos esses são profetas. Nessa época aqui, quando eles são levados como cativos, Daniel também é levado como cativo. Aqui, quando falamos de Jeremias, o profeta, nós também vamos estudar o livro de Jeremias. A Bíblia é maravilhosa, estudar a Bíblia é enriquecedor, nós estamos estudando a nossa história. Independente que tudo isso tenha acontecido há mais de 2000 anos atrás, é a nossa genealogia que nós estamos estudando, é a história do Filho de Deus, porque tudo que acontece desde Adão até a crucificação de Cristo é para nossa salvação. Quando Adão peca contra o Senhor e então é instituída a morte, aí começa a nossa salvação. E estudar a Bíblia é simplesmente magnífico. Jeremias havia falado sobre a desolação de Israel, mas o povo não deu ouvidos. Assim como Noé também falou sobre o dilúvio e o povo não deu ouvidos. Durante 70 anos esse povo vai ficar cativo na Babilônia, vão ser servos, escravos na Babilônia. E depois desse período, para se cumprir toda a palavra de Deus, porque tudo que Deus promete se cumpre nessa terra no tempo do Senhor. Então, presta bastante atenção agora no finalzinho desse capítulo. Verso 22 diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, isso é 70 anos depois, lembre-se disso, quando Jerusalém cai, quando Judá cai, ele cai na mão do rei Nabucodonosor da Babilônia. Agora nós estamos falando no verso 22 do rei Ciro, são 70 anos depois, ok? Primeiro estudamos 21 anos de reinado e agora são mais 70 anos de cativeiro. Então diz: porém, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Pérsia, Babilônia, nós estamos falando da mesma terra, ok? Que hoje é o país Iraque. O país Iraque hoje era a Pérsia, de antigamente vai se tornar também Medo-Pérsia. Tudo isso nós vamos estudar, nós vamos ter aula de história lendo a palavra de Deus. Agora, prepara o seu coração, porque quando Deus manda a palavra dele, quando Deus faz promessa na nossa vida, a promessa de Deus ela é magnífica.
O último verso do capítulo 36, segundo de Crônicas, também vai ser o primeiro verso do livro de Esdras que nós vamos iniciar amanhã. Diz assim: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. Amém. Glórias a Deus. Eu vou ler novamente esse verso para você. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor, o seu Deus, seja com ele e suba. Glórias a Deus. Todo aquele povo que foi tomado como escravo pelas mãos de Nabucodonosor, agora estão sendo libertados por uma ordem que Deus deu ao rei Ciro, o rei da Pérsia, mandando ele: construa uma casa de Deus em Jerusalém, que está em Judá, e liberta o meu povo. Glórias a Deus. Vocês se lembram da luta que Davi teve para construir a casa de Deus, e Deus disse para ele: não vai ser você que vai edificar, mas vai ser o teu filho? Deus se usa de quem Ele quer. Não é necessário nós nascermos num lar cristão. Não é necessário nós termos uma linhagem para que Deus nos aceite. Deus nos quer do jeito que nós somos. Não importa para Ele a nossa cor, a nossa descendência, qual é a religião da nossa família, absolutamente nada. Deus quer o nosso coração. Deus tomou o coração do rei Ciro, o rei da Pérsia, e disse: construa uma casa para Deus em Jerusalém. 70 anos depois, provavelmente aquele povo já saiu adulto e foi para a Babilônia como escravo, já tinham morrido. Eram os filhos deles que estariam voltando agora para Jerusalém para novamente reconstruir a cidade de Jerusalém. E é isso que nós vamos estar nos próximos livros, essa reconstrução da cidade de Jerusalém, do povo de Judá, os verdadeiros judeus. Glórias a Deus, aleluia. Eu amei ler esse livro, amo todos os dias meditar na palavra de Deus, e todas as vezes que tem uma promessa do Senhor se cumprindo, eu verdadeiramente fico muito emocionada, porque Deus é tão incrível, tão poderoso, e tudo que Deus faz é belo, perfeito e agradável. Para esse povo que foi levado cativo, talvez para eles entendessem como um castigo. Eles não conseguiam entender as transgressões deles, mas foi necessário eles entenderem que como é estar apartado de Deus, para quando eles estivessem novamente debaixo da guarda do Senhor, eles saberem o quanto é bom termos o nosso Senhor como nosso guardião. Glórias a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, pela leitura bíblica, por encerramento de mais um livro e por nós estarmos aqui juntos hoje. Fecha os teus olhos. Glórias a Deus. Acalma o teu coração com grande alegria. Vamos elevar a nossa voz e o nosso clamor a Deus. Nosso Deus, nosso amado e altíssimo Pai, que grande honra, Senhor, poder nos achegarmos a Ti, louvar o Teu nome, engrandecer as Tuas maravilhas, Senhor. Primeiramente, Pai, Te agradecemos por mais um dia de vida, Te agradecemos, Senhor, por esse momento tão maravilhoso de podermos estudar e meditar no Teu ensinamento, Pai amado. Te agradecemos, Senhor, por tudo o que tem feito por nós, por todos os ensinamentos, por todas as correções, por estar nos edificando a cada dia. Senhor, nós entendemos que todas as nossas lutas, as nossas batalhas, as tribulações que nós passamos no dia a dia são permissão do Senhor, para que nós possamos sentir a Tua presença em nossa vida, agindo por nós, cuidando de nós, livrando-nos de todos os males. Pai amado, Te peço, abençoa nosso estudo, Senhor, abençoa todos os Teus filhos que param uns minutos dos dias deles, Senhor, para estudar a Tua palavra, ouvir, Senhor, o Teu conselho, meditar, Pai, no Teu amor. Pai, cuida de nós pela Tua santa e sagrada misericórdia.
Cuida de nós, Senhor, afaste de nós todos os males, os perigos, nos dê o livramento da sua mão. Pai, por tudo nós vamos te agradecer e vamos te pedir também. Abençoa o nosso estudo, que cada dia mais nós possamos, com grande alegria e com entendimento vindo do alto, estudar a tua santa e gloriosa palavra. Por tudo nós te agradecemos e tudo que nós te pedimos, em nome, honra e graça do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém, glórias a Deus. Um vídeo mais longo, mas muito importante. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo.